Hoje a aula é sobre pórticos compostos, que são uma combinação aí de vários pórticos simples, né? E formam aí, no caso, a gente vai trabalhar aqui pórticos compostos isostáticos. Esses pórticos, eles são formados por trechos, né? Que não têm estabilidade, né? Trechos hipostáticos, que aí esses trechos vão se apoiando um no outro até descarregar num trecho com estabilidade, que é o trecho isostático, similar ao que acontece com as vigas Gerber, mantendo aí o mesmo raciocínio das vigas Gerber. Então, a gente vai ver aqui o que são os pórticos compostos, né? Que são uma associação de pórticos planos, né? Que é a mesma ideia aqui que a gente trabalhava com a viga Gerber. Então, a gente vai ter pórticos que se descarregam um no outro até descarregar no pórtico que é isostático. Então, aqui começando com um exemplo bem simples, né? Esse quadro aqui é um pórtico um pórtico composto, né? E aí a gente tem que, primeiro passo para resolver, você teria que identificar qual que é o pórtico isostático. Então, como tem uma rótula, os únicos pórticos isostáticos que tem rótula é o triarticulado ou é o pórtico com articulação e tirante. Então, aqui a gente pode ver que aqui então vai dar um pórtico triarticulado, aqui com a rótula. E a gente vai ter aqui um pórtico biapoiado que está descarregando nele, né? Conforme está ilustrado aqui. Então, só mostrando. Então, aqui, ó, aonde que é a rótula, é como se aparece um apoio imaginário aqui no pórtico que é instável, que é esse pedacinho aqui, né? Que só tem um apoio de primeiro gênero, então ele é instável. Mas aí eu coloco o apoio imaginário aqui, ele vira um pórtico biapoiado, que é isostático. Consigo resolver ele, né? Então, tem que começar resolvendo esse primeiro pórtico aqui biapoiado, resolvo ele, calculo as reações de apoio. E aí, jogo essas reações de apoio para o pórtico isostático, que nesse caso é o triarticulado. Então, na rótula do triarticulado vai aparecer duas reações, né? Uma reação vertical e uma reação horizontal, que são reações do outro pórtico que está apoiando nele. Esse aqui, então, é um outro exemplo, né, de pórtico composto. Olha, 3 apoios aqui de segundo gênero, né, e algumas rótulas. Então, esse aqui já dá um trabalhinho, assim, para você identificar, né, qual que é o primeiro trecho que eu vou calcular, que é o quê, porque ele tem várias rótulas. Então, sempre pensar, né, como tem apoios de segundo gênero e tem rótulas, vai ter que aparecer aqui um triarticulado. E aí eu começo a ver aonde que tem esse triarticulado, né? Então, um triarticulado tem que formar 2 apoios de segundo gênero e uma rótula, porque aí eu identifico qual que é o meu trecho isostático, né, que tem estabilidade, e vou tentando achar os que estão apoiando nele. Então, olha bem, se eu observar, partindo daqui, por exemplo, eu vejo que tem uma rótula, mas não tem um apoio de segundo gênero para formar um triarticulado. Só vai ter outro apoio de segundo gênero aqui embaixo. E nesse caso, esse pórtico ficaria com 2 rótulas e 2 apoios de segundo gênero. Então, ele não é um isostático, ele não é um triarticulado. Esse pedacinho aqui, claramente, a gente está vendo que não é, que ficou 3 rótulas. Então, o triarticulado é formado por esse aqui, ó. A minha imagem não está legal, acho que eu não consigo dar zoom aqui, mas essa rótula, ela não está pegando nessa barra aqui horizontal, não, tá? Ela está pegando só o final da barra inclinada, tá bom? Porque aí, esse pórtico aqui retangular, né, que está aqui com 90 graus, ele forma um triarticulado, que está representado aqui, ok? Então, esse é o pórtico isostático, o pórtico que recebe as reações dos outros. Aí, analisando os outros, a gente pode observar se existe aqui um grau de hierarquia na resolução, se eu tenho que resolver primeiro um para depois fazer o outro. Nesse caso, não tem, eu tanto posso fazer esse aqui inclinado, que vai dar um triarticulado, né, que tem uma rótula central, e nessas duas aqui eu vou colocar os apoios de segundo gênero imaginários, né, conforme está desenhado aqui. Mas eu também posso fazer esse outro trecho também independente, né, que forma outro triarticulado, que eu vou pôr um apoio imaginário no ponto B.
Então, o que aconteceu? O ponto B é como se existissem dois apoios imaginários nele, né? Um para eu atender o trecho aqui ABC, né? E o outro para eu atender o outro pórtico, né? Então, aqui eu representei dessa forma, mas o ponto B é como se ele recebesse duas reações. Uma desse trecho, né? E a outra aqui desse outro trecho aqui do triarticulado, ok? Aí ficou aqui VB' mais VB duas linhas, H' mais HB duas linhas, né? Um terceiro exemplo, esse pórtico aqui, né? Da mesma forma, a gente tem que tentar identificar onde que tem trechos isostáticos. Esse pórtico ele tem dois trechos isostáticos, porque eu vi que tem um engaste. Quando eu visualizar um engaste, eu já sei, opa, esse aqui ele é estável, só um engaste é suficiente para dar estabilidade para um pórtico, né? Então, já sei, aqui vai ter que ter um pórtico engastado e livre. Nesse caso, o meu pórtico engastado e livre, na verdade, é um pilar, né? Como se fosse uma coluna, né? Porque ele tem uma separação aqui. Então, ótimo. Aí eu posso ver se vai ter outro pórtico além desse, né? Que pode ter situações que, às vezes, eu tenho dois trechos isostáticos no pórtico composto. Então, eu olhando, olha, eu consigo enxergar outro pórtico composto, um triarticulado, olha, porque aqui do ponto EFGH forma exatamente um triarticulado, dois apoios de segundo gênero e uma rótula em G. Então, eu tenho dois trechos isostáticos nesse pórtico composto. Agora, basta eu analisar como que os outros trechos se apoiam nele, descarregam nele, né? Então, observe que nessa rótula aqui no pilar, com certeza eu vou ter aqui um apoio de segundo gênero, né? Então, se eu tiver um apoio de segundo gênero aqui, que em geral é o apoio que a gente coloca quando a gente tem uma rótula, né? Um apoio imaginário, aí eu formo um triarticulado também, com BCD, porque aqui eu coloco outro apoio de segundo gênero, no ponto D. Aí formou esse triarticulado BCD, conforme está ilustrado aqui com os apoios em vermelho, né? Os apoios imaginários. E aí o ponto B descarrega para a coluna, né? Para o pilar, as reações de apoio, e o ponto D descarrega aqui para o pórtico EFGH. Da mesma forma, o trecho IJK, nessa rótula vai aparecer um apoio de segundo gênero, só que nesse caso vai formar um pórtico biapoiado no trecho IJK, né? Aqui, ó, não existe preferência de resolução, né? Eu tenho que começar a resolver o BCD primeiro ou o IJK, né? Mas independente, não tem ordem. Entre esses dois, eles estão na mesma hierarquia aqui, né? Na mesma linha de preferência. Eu posso fazer qualquer um deles primeiro. Aí fiz ele, descarrego para os outros, né? Depois que eu resolver ele, descarrego para o trecho 2 e descarrego aqui no pórtico 2 também, né? Da coluna, ok? Aí vamos entender também esse aqui, né? Esse aqui já é mais complicadinho, né? É um quadro, né? E tem três rótulas. Então, aqui eu vou ter que formar um triarticulado. Sempre que eu tiver uma rótula, ou vai ser um triarticulado, ou vai ser com articulação e tirante, né? Como a gente não está vendo nenhum tirante aqui, nenhuma barra parecida com tirante, vai ser o triarticulado. Então, né, que seria desse trecho aqui que é hipostático, né? Que tem três rótulas aqui, formando um trecho hipostático. Então, para esse pórtico aqui, que é esse quadrado, o meu trecho isostático vai ser um pórtico biapoiado, que é esse aqui, ó. Ele fica nesse formato diferentão, né? Parecendo que é uma viga com dois braços, né? Nas extremidades dela, né? Mas é esse modelo mesmo, tá? Esse aqui pode ser até um exemplo interessante, né? Que às vezes a gente quer dar exemplo de como que eu coloco um momento concentrado numa viga, né? Que situação que pode aparecer um momento concentrado. Aqui, se eu quiser calcular só o trecho GF como viga, eu teria que pegar essa força HA e essa força VA e jogar para o ponto G. Só que essa força HA, quando eu transfiro ela para o ponto G, ela faz um momento no ponto G. Então, eu teria que jogar um momento aqui também nesse ponto G. Então, aí apareceria uma reação, uma força de momento concentrado nesse ponto, né? Mas, então, aqui, o meu trecho isostático, né? É esse biapoiado. E aqui, o trecho hipostático, que é o trecho instável.
vai formar um triarticulado, né, com esses apoios imaginários que eu vou descarregar nesse pórtico biapoiado. Vamos fazer um exemplo com um pórtico composto, né? Então, aqui a gente tem um pórtico composto só com uma carga distribuída aqui de 10 kN por metro, né? Uma carga horizontal no ponto B e aqui no ponto H uma carga de 20, né? Então, entendendo um pouquinho dessa estrutura, tem uma rótula, conforme eu comentei com vocês, sempre que tiver rótula, o pórtico vai ser um triarticulado ou vai ser também um pórtico com articulação em tirante. Então, nesse caso aqui, como eu não estou vendo nenhuma barra aqui rotulada que poderia ser um tirante ou uma escora, então ele vai ser um triarticulado. Então, se eu começar aqui a analisar pelo trecho de A, C, D, se aqui tem um apoio de primeiro gênero, para ele ter um pórtico isostático, teria que ter um apoio de segundo gênero aqui. E não tem uma rótula. Então, observe que se eu analiso A, C, D, E, não está isostático, está hipostático. Ok? Então, não é esse trecho que é o trecho que tem estabilidade. Agora, se eu analiso F, G, H e J, formou um triarticulado. Então, esse trecho que é o meu trecho isostático, que é o trecho que vai receber as reações. Então, esse trecho vai receber as reações do pórtico ACD, que vai ser um pórtico biapoiado, porque eu vou colocar aqui um apoio imaginário no ponto D. Esse carregamento de 10 kN por metro, isso aqui é só uma forma da gente representar esse carregamento, né? Porque aqui ele está agindo no trecho CD, esse carregamento, mas eu poderia também ter, né, separado aqui e mostrado ele agindo aqui no trecho CD. HI, né, é um trechinho em balanço, que está aqui, né? Essa coluna, então, é como se ela tivesse um pedacinho de viga engastado nela, dando esse balanço aqui de 3 metros. Já partindo para a resolução, né? Aqui tem a decomposição do pórtico. Então, esse trecho aqui é o trecho que era hipostático, né? Sem estabilidade. Aí eu criei um apoio de segundo gênero, um apoio imaginário exatamente no ponto D, que é onde está a rótula, e vou começar resolvendo esse trecho. Então, esse aqui é o primeiro que eu tenho que resolver, necessariamente, tá? Eu tenho que resolver esse primeiro para depois descarregar essas reações no outro pórtico. Então, nesse slide aqui eu já coloquei os valores dela, né? Mas ali a gente tem o cálculo delas mais detalhado. Aqui, né, o horizontal dá para fazer direto, porque só tem uma força horizontal, né? Então, o somatório de forças horizontais, o meu HD tem que equilibrar esse 30. E no somatório de forças verticais, né, se eu fizer somatório se eu fizer somatório de momentos em relação a A, por exemplo, eu consigo calcular o VD. Tem que tomar muita atenção aqui, porque tem uma força de 30 horizontal que faz momento em relação ao ponto A. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui para fazer o cálculo dessa força, né? Depois eu tenho um slide aí que tem os cálculos detalhados. Aí, uma vez que eu calculei o VD e o HD, eu vou descarregar eles no ponto D. Aí, no caso, eu inverto a reação, porque o ponto D está recebendo essas reações, e essas reações são desses carregamentos aqui. Então, é como se o ponto D que estivesse recebendo essa força de 30, por isso que ela chega nesse sentido, né? Contrário ao sentido da reação que foi calculada aqui no ponto D pelo pórtico ACD, né? Aqui tem o cálculo detalhado das reações, ok? Então, aqui, o horizontal, conforme eu tinha comentado, eu faço diretamente, então eu sei que a reação em D horizontal é igual a 30. Agora, a vertical, eu vou fazer a continha aqui do somatório de momentos. Eu fiz em relação ao ponto D primeiro, né? Então, eu vou achar aqui qual que é o valor do VA. Então, a distância é 8, né? VA vezes 8. Não esquecer da força horizontal, né? Menos 30 vezes 2, né? No caso, o VA gira no sentido horário e o 30 em relação ao ponto D, tá? Vocês têm que sempre ficar atentos em qual ponto que eu estou fazendo o equilíbrio. Nesse caso, é no ponto D. Então, eu tenho que fazer o giro do 30 em relação ao ponto D. Aí, ele gira no sentido anti-horário, por isso que ele entra negativo, que é o mesmo giro aqui da força de 30, né? A força de 10 kN. Eu não calculei a resultante inicialmente, né? Eu já coloquei aqui a conta da resultante na própria equação do momento. Então, 10 vezes 8 é a resultante do carregamento que está aplicada aqui no centro dessa distância, né, de 8 metros, ou seja, 4 metros. Aí, fazendo equilíbrio das forças verticais, eu vou achar que o VD é 32,5.
Tomem muito cuidado para não querer fazer isso diretamente, às vezes, pensar assim, 10 vezes 8, 80, então a reação vai ser 40 de cada lado. Nesse caso, não, né? Porque teve uma força horizontal aqui que desequilibrou esses momentos aqui do pórtico, né? E aí as reações não ficaram iguais, né? Foram valores diferentes. Mas então tem que ficar bem atento para isso, né? Olhar bem a estrutura, às vezes até mesmo fazer a continha para ter certeza, para garantir que não vai errar. Aí nós calculamos o primeiro trecho, né? E esse trecho descarrega no ponto D aqui as reações. Então, está aqui 30 e 32,5. Então, para eu resolver esse segundo trecho, que é o trecho isostático, eu tenho que descarregar as reações do trecho anterior, tá? Que está apoiando nele. Não posso esquecer, senão meus cálculos vão ficar errados, não vai bater no final a estrutura. Então, aqui é só mesmo aquelas regrinhas de equilíbrio, né? Que a gente está vendo desde o início da disciplina, né? Aplicar aqui nesse pórtico. Então, olha, eu vou ter que usar aqui essa rótula, fazer somatório de momentos aqui à direita ou à esquerda aqui do ponto D para conseguir calcular essas reações de apoio, tá? Então, aqui, observe que no ponto D, eu elimino o VE, porque o VE ele passa sobre o ponto D, então sobraria uma incógnita. Então, se eu fizer somatório de momentos em D, pegando esse trechinho ED aqui, ó, eu consigo achar o valor de HE, que nesse caso é igual a 0, né? Então, essa coluna aqui, ela não tem força horizontal agindo nela, né? Do E até o D. Aí, se eu achei o HE, eu consigo fazer somatório de forças horizontais igual a 0, né? E achar a outra horizontal, que é do ponto J, né? Porque como é um pórtico triarticulado, eu tenho 4 reações de apoio, 2 verticais e 2 horizontais. Então, a primeira horizontal eu consegui fazendo o somatório de momentos na rótula igual a 0. A outra horizontal eu acho pelo equilíbrio de forças horizontais, que é o HJ, que deu 30 kN para a esquerda. Agora é só fazer o somatório, as equações de equilíbrio que a gente está acostumado. Eu faço somatório de momentos em relação a um ponto, vou achar uma das verticais, depois eu acho a outra vertical por equilíbrio. Aqui eu fiz em relação ao ponto, na verdade aqui é em relação até o ponto E, né? Coloquei ponto D aqui, mas o mais correto mesmo seria eu falar aqui em relação ao ponto E, tá? Para ficar no mesmo alinhamento aqui do apoio. Aqui deu certo porque o HE é igual a 0, mas se eu tivesse esse valor de HE, fazendo somatório em relação ao ponto D, eu teria que entrar com ele aqui também, fazendo o momento, né? Então, dá certo também, né? Mas já é diferente. Agora que eu lembrei, eu acho que eu coloquei em relação ao ponto D, porque aí eu anulo 30 e anulo 32,5, foi isso. Só que aí entra o HE, que nesse caso deu 0, então realmente facilitou para mim aqui, ó, fazer em relação ao ponto D, viu? Porque eu posso fazer somatório de momentos em relação a qualquer ponto, né? Eu poderia ter calculado fazendo em relação ao ponto E, por exemplo, ponto F, né? Aí eu tento achar um ponto que eu anulo mais as minhas incógnitas, né? Então, o ponto D, ele elimina o VE e elimina também o 30 e o 32,5. Então, eu fico com menos forças. Agora eu entendi por que foi feito dessa forma. Então, V, somatório de momentos em relação ao ponto D, né? O giro do VJ, que vai estar sendo aqui positivo, né? Que é no sentido anti-horário. Então, ficou VJ vezes 8, né? Que é a distância até o ponto D. Aí eu tenho uma força aqui no ponto J, né? Que é o HJ, né? Que nesse caso ele está fazendo momento, porque eu estou somando em relação ao ponto D. Então, ficou em relação ao ponto D, a força horizontal no ponto J de reação HJ, ela gira no sentido horário. Então, ela vai estar com o sinal aqui como negativo, né, que é o giro no sentido horário, menos 30 vezes 4, que é a distância aqui, né, 2 mais 2, 4, em relação ao ponto D. Aí tem essa força aqui no ponto H, que vai dar momento em relação ao ponto D, vai ser horário também, então, menos 20 vezes 5,
e tem a carga distribuída de F até G, né? Então, 10 vezes 8 é a resultante, e a distância dessa resultante, né, nesses 8 metros, vai ser metade, 4 metros em relação aqui ao ponto D, vezes 4 metros é igual a 0. Aí, fazendo as continhas, achei aqui o valor da reação vertical do ponto J, né? Então, não entrou aqui o 32,5 e nem o 30, porque o somatório de momentos é em relação ao ponto D. Fazendo somatório de forças horizontais, o VE, né? Então, aqui tem que entrar o 32,5, né? E entrar o carregamento de 10 kN por metro, que vai dar 80, e entrar também o 20, que são as forças verticais atuantes nesse pórtico, vai dar VE igual 65 kN. Vou mostrar aqui o desenho do gráfico de diagrama de esforço normal. Esse aqui, como é bem simples, né, esse gráfico normal, a gente consegue pegar os valores aqui só olhando diretamente aqui para o pórtico, né? Eu vou fazer dessa forma. Mas claro que quem tem dificuldade aí, às vezes é bom ir anotando e fazendo os valores separadamente, né? Aqui, ó, então, se eu pegar do trecho de A, C, D, né, que é esse trecho aqui, que foi o primeiro que a gente resolveu, tá mais fácil para a gente visualizar os esforços normais. Então, pegando pela coluna aqui, pelo pilar, né, de A até C, né, que é esse que eu estou visualizando aqui. Eu observo que só tem a reação VA, né, que é 47,5, o valor de VA, e ele está dando aqui força de compressão nessa coluna, né? Esse 30 ele vai dar esforço cortante quando eu for fazer o gráfico de cortante aqui, mas no caso de A até C eu só tenho 47,5, que é a força de reação de apoio do ponto A que está comprimindo esse pilar. Agora, na barra, esse 30 kN ele faz força na viga, né? Na barra horizontal aqui de C até D, faz força de compressão também, 30 kN, que aqui no caso eu desenhei abaixo do eixo. Então, nesse trecho seriam essas forças, né? Se eu estivesse olhando pela direita, né, observe que tem 30 kN aqui, ó, também fazendo compressão na barra. Então, essa barra, ela está comprimida com 30 kN, né? Essa viga, no caso, a viga desse pórtico. E agora eu tenho um outro trecho, né? Aqui, gente, eu comecei fazendo do A, B, C, D, mas eu poderia ter começado por esse aqui também, daria certo do mesmo jeito, né? Então, olhando aqui pela coluna, né, eu vou ter o 47,5, que é a 67,5, né, que é a reação da coluna de J até I, que está desenhado aqui. Agora, olhando de H para I, que é esse balanço aqui, não tem força que faz normal, né? Normal são forças paralelas à barra. Então, HI eu teria que ter uma força horizontal nesse balanço aqui, eu não tenho. Então, aqui o normal é 0. Agora, de I para G, a gente tem então, aqui, ó, do J até o I, a gente tem o 67,5, que é a reação VJ. Agora, de I para G, o que acontece? De I para G, como eu estou olhando de baixo para cima da coluna, a força de 20 já entra. Então, a gente vai descontar esse valor do 67,5, né? Então, você tem 67,5 comprimindo a coluna de I até G, mas tem o 20 como se estivesse tentando tracionar essa coluna, né? Porque ele vai estar aqui na viga, né, empurrando essa viga, mas estaria dando tração na coluna aqui, né, no pilar de I até J. Então, por isso que o valor aqui ficou 47,5. 67,5 menos o 20. A gente pode analisar agora a outra coluna aqui, né, desse pórtico, né, que é o trecho EDF, né? Então, vai ter 65 de E até D, e de D até F seria 65 menos 32,5. Que vai dar menos, eu estou falando 65, mas 65 é de compressão, né? Menos 32,5 vai ficar igual a 32,5 de compressão negativo, né? Que é esse valor aqui. Agora, no FG, que é a viga, né? Você tem 30 kN aqui, que vai dar a compressão, né? Se eu olhar pelo outro lado, eu teria esse 30 kN aqui também, que daria compressão, porque o HE ele é igual a 0, ele não entra aqui na conta. Então, aqui eu consegui analisar de uma forma geral todo o pórtico só
pelas forças aqui, analisando a estrutura sem fazer muitas contas, né? Mas para fazer assim bem detalhadinho, com calma, é bom vocês irem anotando os valores para não confundir, para conseguir enxergar melhor também. Vou fazer então o gráfico aqui do esforço normal, do esforço cortante, né, para esse pórtico, e a gente vai começar analisando o trecho A, B, C, D. Observem aqui que de A para B, né, que está aqui, ó, só tem o VA, não tem HA, né, que é o apoio de primeiro gênero. Então, não tem força perpendicular àquela barra, que é o conceito de força cortante. A força tem que estar perpendicular ao elemento que eu estou analisando. Aqui a gente observa que de A até B, aqui eu já não consigo dar zoom porque ele está nesse modo, mas tudo bem. De A até B não tem a força perpendicular à barra. E dessa forma, observe que aqui no gráfico o valor do esforço cortante é 0, por isso. Agora, a partir daqui já tem a força de 30. Então, a partir daqui eu tenho cortante constante igual a 30. Eu tenho que analisar só o sentido dele, se ele vai ser um cortante positivo ou negativo. A definição é que a convenção de sinais, né, cortante positivo, gira no sentido horário. E esse giro do 30, de B para C, ele é no sentido horário, né? Eu estou analisando, olhando de B para C. Então, por isso apareceu aqui... é anti-horário, né? Desculpa. Ele vai ser anti-horário, né? Que eu vou botar aqui de B para C aqui, né? Aí vai fazer esse movimento aqui, ó, anti-horário. No caso, um cortante negativo. Aí eu cheguei aqui no ponto C, né? Agora eu estou olhando de C para D. Só que agora a minha barra mudou a direção dela. Eu estava analisando a barra vertical, que era a coluna, né? O pilar. Agora eu já passo a analisar a viga, né? C para D. Então agora eu já vou deixar de olhar as forças horizontais, vou olhar o que tem nessa barra de força vertical. Então, para eu olhar de C para D, eu não posso esquecer de ir acumulando o trecho que tem antes dele, tá? Eu não posso simplesmente tirar um pedaço do pórtico. Eu posso só fazer uma seção, né? No ponto C aqui, ó. Vamos supor, eu estou olhando aqui no ponto C. Mas eu tenho que olhar tudo que ficou antes de C ou tudo que ficou depois de C, para dar o equilíbrio. Então, aqui, eu estou nesse ponto, eu vou ter que olhar, eu estou olhando pela esquerda, né? Que eu iniciei de A para B e de B para C. Vou continuar mantendo esse mesmo direção que eu estou olhando, eu tenho que acumular o que ficou aqui. Como a barra é horizontal, eu vou pegar a força vertical, que é a força que dá cortante. No caso, é o valor do VA, que vai estar dando cortante nessa barra, que é o 47,5. E ele gira essa barra, quando eu olho de C para D, positivo, né? Então, um cortante de 47,5. Agora, o carregamento distribuído aqui ao longo de 8 metros. Eu posso continuar o equilíbrio e fazer 47,5 menos 10 vezes 8, ou olhar pela direita agora, ir direto para o ponto D, que nesse caso teria aqui um cortante de 32,5, que nesse caso aqui já faz cortante negativo, né? Porque ele geraria no sentido anti-horário, que é o valor que está aqui. Então, só unir com uma reta, porque tem carga distribuída, o cortante vai ser linear. Vamos fazer agora o gráfico do cortante, né, para o segundo trecho aqui do pórtico, o trecho que é isostático. Aí nós temos que ficar atentos, porque tenho que carregar as reações que vieram do apoio D, né, do primeiro pórtico, para esse ponto. E aí analisarmos. Mais uma vez aqui, quando eu olho de E para D, não vai ter força cortante, porque o HE ele deu 0, né? Apesar desse apoio ser um apoio de segundo gênero, que tem força aqui perpendicular à barra, que seria a força HE, no nosso cálculo, né, a gente viu que o valor dela é 0, então por isso não vai ter cortante aqui. Aí, a partir desse ponto, né, já vai ter o cortante de 30, que vai girar essa barra olhando, né, de D para F, né, como se estivesse fixa aqui no ponto F. Aí eu aplico a força em D, ela gira no sentido anti-horário, negativo, né, que é esse trecho aqui, que agora eu estou fazendo esse trecho do pórtico, né, o E, D, F, G e J, né, esse pórtico aí. Então, constante igual a 30.
Aqui o carregamento distribuído de 10 kN por metro, então vai ser um comportamento parecido com o poste anterior, né? Vai dar uma reta, é só eu ver os valores. O valor do ponto F, então agora aqui a gente tem que ficar atento, que no ponto F, vou até fazer a marquinha aqui, ó, eu estou no ponto F e estou olhando pela coluna, ok? Então, vou deixar aqui, eu estou nesse ponto aqui, ó, né, o ponto F, e estou olhando aqui pela coluna. E estou olhando a barra FG. A barra FG, ela é horizontal, então agora eu vou somar as forças verticais que vão estar dando força cortante. Eu tenho que acumular todas as forças. Então, aqui eu teria que fazer a conta de 65 menos 32,5. 65 que está aqui, né, de reação de apoio, menos 32,5 que está no ponto D. Aí vai dar uma resultante, então, de 32,5 para cima, que é um cortante positivo, né? No ponto F aqui, eu giraria o trecho de F para G, né? No sentido horário. Se eu quiser continuar a conta a partir desse poste, eu teria só que fazer, né? 32,5 menos 80, que é a resultante aqui do carregamento distribuído, e aí dá 47,5. Ou olhar pelo outro lado, né? E fazer as continhas aqui, ó, que seria 67,5 menos 20, né? Que vai dar o 47,5 que está aqui, negativo. E aí vai dar a reta, né? E aí eu vou analisando os trechos. Aqui agora é mais legal para mim já olhar o pórtico por essa parte aqui, tá? Para ficar menos força, porque se eu vier acumulando, continuar acumulando essas forças, tem que fazer o somatório de todo o pórtico. Então, agora eu vou passar a olhar pelo lado direito. Olhando aqui pelo lado direito, o ponto J, de J para I, né? Eu vou ter o cortante aqui de 30 kN, que está girando no sentido horário positivo, né? Do ponto J para o ponto I. Até o ponto I, então, é 30 kN. De H, o HI, nesse caso, tem cortante também, que é a força de 20, que está girando no sentido anti-horário, né? Negativo, menos 20, que apareceu aqui. Aí, continuando, de I para G, vai continuar o mesmo 30 aqui de reação, né, do HJ, nessa barra. Eu parei aqui, fui do ponto H para I, porque se tivesse uma força horizontal aqui nesse ponto, na hora que eu estou no ponto I, de I para G, né, nessa coluna, eu teria que entrar com essa força horizontal. Mas nesse caso aqui não tem essa força horizontal, por isso que manteve aqui, o 30, ao longo de toda a coluna J e G, né, esse 30 positivo. E aí a gente completou o gráfico de esforço cortante. Se a gente observar aqui o cortante aqui nesse trecho, né, o trecho CD, ele saiu de um valor positivo, foi diminuindo, né, passou por 0 e passou aqui para um valor negativo. Esse ponto aqui onde o cortante, né, corta o eixo horizontal, né, onde o cortante tem valor 0, vai corresponder no meu gráfico do DMF a um ponto de inflexão, né, que pode ser aí um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né, no gráfico de momento fletor. Então, vamos calcular qual distância que acontece esse valor aqui do cortante nulo. A gente pode fazer por semelhança de triângulos, né, ou então pelo valor do cortante. Então, eu vou fazer aqui, então, primeiro por semelhança de triângulo, né, vou pegar esse triângulo maior aqui, que a altura dele vai ficar 47,5 mais 32,5 em relação a esse outro triângulo menor. Então, aqui, né, eu coloquei, na verdade, ficou 47,5, né, mais 32,5 está para 8, assim como 47,5 está para x. Aí, resolvendo, a gente tem que x é igual a 4,75 metros. A gente também pode fazer pelo valor do cortante. Eu sei que nesse ponto o cortante é 0, então é só escrever a equação do cortante em função de x e igualar a 0, que eu vou achar o valor de x. Então, o valor do cortante nesse ponto aqui, né, esse ponto que x é igual a 0, eu posso voltar aqui no desenho da estrutura para entender melhor. Então, até esse ponto aqui que eu não sei, né, o valor dele está mais ou menos por aqui, ó, o cortante nesse ponto, então, vai ser o VA, né, que é 47,5, menos a carga distribuída
no comprimento x. Então, menos 10 vezes x, igual a zero. Então, x vai dar 4,75. No segundo trecho do pórtico também vai ter um ponto de cortante nulo, né? Eu chamei aqui essa distância em relação aqui à coluna, aqui ao pilar do pórtico, né, de y. E observe que os valores são, o gráfico está só invertido, né? Aqui a gente tem a altura de 32,5 do lado esquerdo e a altura de 47,5 do lado direito. Então, nem fiz a conta novamente, foi fazendo a proporção aqui contrária. O y vai ser igual a 8 menos 4 e 75, né? Que seria essa distância aqui que a gente calculou para o x. Então, o y vai ser igual a 3,25. Vamos fazer o gráfico agora do diagrama de momento fletor, né? DMF. E aí, para a gente fazer o gráfico, a gente tem que lembrar aqui da convenção de sinais para o momento fletor, né? No caso de pórticos. Então, a gente considera que o momento fletor é positivo quando ele tracionar essas fibras internas do pórtico, né? Que eu marquei aqui com esses sinais de positivo, né? Internamente. Então, vai ser um momento aqui no sentido de fechar essa perninha aqui do pórtico, né? De abrir, né? Desculpa, falei o contrário. De abrir a perninha do pórtico, né? Tracionando pelo lado de dentro, né? E curvar a viga aqui, tracionando também as fibras internas, né? Então, esse aqui que é a convenção do momento positivo. Analisando agora os pontos aqui de interesse para a gente, para traçar o gráfico do momento, né, os pontos A, B, C, D, a gente vai achar o valor do momento em cada um desses pontos, depois traçar aqui o gráfico. Então, o ponto A, momento em A é igual a zero, porque é o início do pórtico, então não tem distância ainda para você fazer um momento aqui, né? E nesse caso também não tem força que faz momento aqui nesse ponto, teria que ter uma força perpendicular ao ponto a barra AB, não tem. Então, observe que tanto o momento em A quanto o momento em B vai ser zero, uma vez que não tem força, que seria a força cortante, né, que faz o momento, só tem força de compressão. Então, por isso, o momento em A é igual a zero, né, que é a extremidade o início do pórtico, né, porque mesmo também se tivesse essa força aqui de cortante no ponto A, como ele é o ponto inicial, né, o início, ela também não iria ter momento, que é como se fosse aquele valor vezes zero. Aí não faz momento, teria momento a partir do ponto A. Mas não é o nosso caso. O nosso caso não tem momento em A e nem a partir do ponto A, porque não tem força que faz momento nesse trecho. Agora, a partir do ponto B já tem momento, que é essa força de 30 kN, ela faz momento, que é uma força cortante. Aí seria, então, menos 30 vezes 2 no ponto C. Observe que o 30 faz aqui o movimento, né? Eu estou fazendo um momento em C, então é como se o meu ponto C está fixo e eu aplico a força de 30. Então, ela faz um giro, que é esse giro que eu estou mostrando aqui, ó, com essa curvinha, que traciona pelo lado de fora. Então, nesse caso, é menos 60, né? Porque tração pelo lado de fora é negativo, né? Pela viga, agora, então, já analisei a ABC pela coluna, agora eu vou analisar a viga, né? CD, essa viga CD. Esse momento na viga, né, na barra horizontal aqui no ponto C, eu não preciso calculá-lo, né? Ele vai dar o 30 vezes 2, né? Menos 30 vezes 2. Mas eu posso só pegar esse valor aqui que eu já tenho nessa barra e jogar na viga no sentido contrário, para dar o equilíbrio aqui no ponto C. O somatório de momentos em qualquer ponto desse pórtico, ele tem que ser igual a zero. Então, aqui eu já sei que o momento aqui na viga, ele tem que fazer esse movimento aqui, esse giro, que é para anular esse momento aqui que eu calculei pela coluna. Então, na viga, esse momento ele vai estar tracionando as fibras superiores, né? Que é igual a 60 kN. Fiz o ponto C, então, pela viga, deu 60 kN negativo. Eu tenho só uma carga distribuída, então aqui eu não preciso de fazer nenhum ponto intermediário, eu já posso pular direto para o ponto D, que no caso o momento no ponto D vai ser igual a zero, porque é o início do pórtico. Então aqui é só eu marcar esses pontos e pendurar, né, a parábola, porque nesse caso aqui, o pórtico, nesse caso, né, tem carga distribuída e o gráfico do momento vai ser parabólico. Então, agora eu marquei os pontos aqui no gráfico, né, e estou colocando momento em A igual a zero, momento em B igual a zero, momento em C, menos 60. Marquei aqui, né? O gráfico, ele é desenhado do lado que está tracionando. Como está tracionando o lado de fora do pórtico, né? O lado exterior, eu vou desenhar, traçar o gráfico do lado de fora, que eu sei que esse lado aqui que está tracionado. O trecho de C até B, né, B até C não tem carga distribuída, né, então aqui vai ser uma reta, só liguei os dois pontos.
O 60 que estava na coluna já transferi aqui para a viga, né? Negativo, tracionando em cima, e aqui o ponto zero do ponto D, momento igual a zero do ponto D. Tracei aqui um pontilhado, né, para unir esses dois pontos, né? Eu sei que esse gráfico não é linear, ele não é uma reta, eu traço esse pontilhado aqui só para auxiliar o meu desenho, tá? E aqui no meio eu penduro a parábola, penduro usando aqui o valor do momento máximo para uma carga distribuída de uma viga biapoiada, que é o QL2 dividido por 8, né? Que é a carga que está aqui distribuída nesse vão, que no caso é 10 kN por metro. L é o tamanho do vão, né? 8 metros, e aí é só fazer a continha. No caso, deu 80. Então, aqui é 60. Olha, se aqui é 60, eu estou no meio da viga aqui, então aqui é 30, que é a proporção aqui do triângulo, tá? Essa cota é marcada no meio do vão, então aqui é 30. Se aqui é 30 e deu 80, quer dizer que essa parábola vai passar para a linha de baixo, né, para a parte de baixo. Então, aqui, como eu fiz em escala, eu marquei aqui proporcionalmente aqui esse 80, né? E fiz aqui o gráfico aqui, que é L2 dividido por 8. Aqui, se a gente voltar no cortante, ele também passou por zero aqui, né? Então, tem um momento máximo, um momento máximo aqui naquele ponto de cortante igual a zero, né? Então, com os valores que nós encontramos das distâncias x, a gente consegue calcular aqui o momento máximo, né? De cada trecho. Naquele caso, lá teve um ponto de inflexão, né? Uma distância que x igual a 4,75 metros do apoio C, né? Nesse caso, vai dar um máximo positivo. Então, é só a gente calcular o momento para essa distância aqui, a partir do ponto C, x igual a 4,75 metros para esse pórtico. Eu vou fazer a partir do ponto D, porque vai ficar mais fácil para mim, né? Porque tem menos força, não tem que entrar com essa força horizontal. Então, a partir do ponto D, a distância seria 3,25, né? Porque 4,75 mais 3,25 vão totalizar aqui 8 metros. Então, pela direita, vai ficar o momento máximo é 32,5, que é a reação de apoio, VD, né? Positivo, porque ela está tracionando aqui essas fibras aqui inferiores desse trecho CD, né? Então, 32,5 vezes 3,25 menos a carga distribuída, 10 kN por metro, né? Está distribuído, no caso, em 3,25 metros. Aí eu vou achar essa resultante só desse pedacinho, né? De 3,25 metros. E o ponto de aplicação dessa resultante vai ser 3,25 dividido por 2, né? Que seria esse valor aqui. Aí, dessa forma, eu tenho um momento máximo 52,8 kN vezes metro. Agora, fazendo o cálculo aqui, né, do traçado do diagrama de momento fletor para esse pórtico aqui, né, o pórtico EFGJ. Então, esse pórtico é o trecho isostático, né, o trecho que recebe as reações daquele trecho instável, né? Então, no ponto C, a gente tem aqui as reações de apoio do outro trecho que descarregou nele. No ponto D, de 30 kN horizontal e 32,5 kN vertical. Então, nós vamos fazer aqui os momentos em alguns pontos de interesse desse pórtico, né? Seria o ponto E, o ponto D, né? O ponto F, tanto pela coluna quanto pela viga. O ponto G, da mesma forma, pegando aqui pela coluna e pela viga. O ponto H, o ponto I, né, que vai ter 3 valores aqui, né, nessa barra aqui em balanço, acima da coluna, acima, o I aqui na parte de cima da coluna, o I pela parte de baixo na coluna, e o ponto J aqui, que é uma extremidade do pórtico. Então, começando, né, momento em é igual a zero, porque é o início do pórtico, né, não tem carga concentrada de momento, então aqui não tem distância ainda para acontecer momento. E também não tem momento nesse caso, porque no cortante não teve esforço cortante nesse trecho, né? Não tem carga perpendicular ao eixo para fazer momento. Que é o mesmo comportamento do ponto D. Também não tem momento no ponto D, olhando pela esquerda, né? Porque não tem carga aqui que vai dar momento. Agora, a partir do ponto D, já vai começar a acontecer o momento, porque essa força de 30 kN, ela faz momento aqui a partir do ponto D. Então,
Momento em D igual a 0, né? Porque a força está em cima dele, ainda não tem distância, mas a partir de D já tem distância. Então, no ponto F, que é um ponto de interesse, a gente tem o valor do momento. Esse momento vai ser menos 30 vezes 4, que é a distância até o ponto F. É menos 30 porque, pela nossa convenção de sinal, essa força de 30 está tracionando pelo lado de fora do pórtico, né? Então, ela faz momento negativo, né? Eu imagino que o meu ponto F está fixo e o restante aqui está livre para girar. Então, quando eu aplico a força de 30, né, ela gira fazendo aqui um sentido de tracionar, um movimento de tracionar, né, as fibras externas do pórtico. 30 vezes 4, né, então vai dar um momento negativo de menos 120 kN vezes metro no ponto F. Né? Então, já acompanhando aqui o desenho pelo gráfico, né, saiu de 0 do ponto D, e foi para 120 no ponto F, não tem carga distribuída nesse trecho, então o gráfico tem um comportamento linear, que é o valor da força vezes a distância aqui, né? Agora eu já fui aqui para o ponto J, né? Olhando aqui pela barra JI, né? O momento é 0 no ponto J, o momento no ponto I, ele não é 0, né? Porque aqui eu tenho reação de apoio horizontal, então eu tenho essa força de 30 fazendo um momento negativo, tracionando pelo lado de fora, né? Tracionando a parte externa do pórtico, então vai ficar menos 30 vezes 4, menos 120. Achei momento aqui em I, na parte de baixo aqui da coluna. Aí eu vou agora para essa barra HI. Momento em H é igual a 0, porque a força está aplicada no ponto H, então ela não faz momento, pois a distância dela até o ponto H é 0. A partir do ponto H, já vou ter o momento produzido por essa força, que nesse caso está tracionando a parte de cima da barra, né? Então é considerado um momento negativo, né? Porque eu considerei positivo aonde que eu coloquei aqui os sinais, né? Que seria o meu interior do pórtico. Momento em I, então, menos 20 vezes 3. Então, eu calculei momento em I pela barra HI, pela barra JI. Desenhei aqui. Então, pela barra IH, deu negativo, né, 60, momento de menos 60 tracionando em cima. Eu desenhei ele do sentido do giro tracionando em cima, que é o sentido do giro que essa força faz aqui com a barra, ok? Agora, pela barra JI, o momento vai dar menos 120, já representei aqui também no sentido correto, né? Que é o sentido aqui tracionando pelo lado de fora, né? Esse giro aqui, no caso aqui, que deu horário. E o momento em I, analisando pela barra GI, eu posso fazer direto agora, fazendo um equilíbrio desse nó. Então, aqui, ó, eu tenho uma resultante de 60 kN aqui, ó, no sentido horário. Então, o meu momento aqui para equilibrar vai ser menos 60, né? Ou seja, 60 kN girando no sentido anti-horário, que seria tracionando pela parte de fora da coluna. Então, aqui ó, eu marquei esses pontos aqui, tá vendo? Momento em J, 0. Momento em I, na coluna JI, menos 120, tracionando do lado de fora. Então, desenhei o gráfico do lado de fora, porque é o lado que está tracionando, que eu estou convencionando aqui que eu vou desenhar o gráfico, sempre do lado que está tracionado. Aqui variou de 0 a 60, né? Também na parte superior, porque é o lado que está tracionado. Agora, esse ponto aqui, ó, esse 60 que eu calculei, tracionando em cima, então aqui eu joguei 60 aqui nesse ponto. Aí, nós temos agora, né, o ponto G ainda eu não fiz, né, vamos fazer, então, eu fiz aqui agora pela coluna, tá? Analisando aqui de J para I, H, I e até o ponto G, e fiz esse valor. Eu achando esse valor aqui é o mesmo valor que eu jogo aqui na barra, tá? Então, por aqui a gente tem a força de 30 kN dando um momento negativo, 30 vezes 8. Observe que o giro dessa força de 30, ele é para o sentido anti-horário. Então, menos 30 vezes 8, né? Tá tracionando lá de fora. E o giro do 20 é no sentido horário. Então, o 20 entraria aqui como positivo, mais 20 vezes 3, né? Porque às vezes a pessoa tem facilidade de ver esse 30 vezes 8 tracionando aqui pelo lado de fora da coluna, porque eu estou fazendo um momento aqui em G, né, na coluna, só que às vezes o 20 ela não consegue ver que o 20 está tracionando pelo lado de dentro da coluna, né, ele seria positivo.
Mas se ela analisar o giro, olha, ela observa que a força do H gira aqui, né, o ponto G aqui em relação ao ponto G no sentido anti-horário. E a força de 20 gira no sentido horário. Então, 20 tem que entrar com sinal contrário ao da força de H, HJ, né, que é 30. Então, ficou menos 30 vezes 8, mais 20 vezes 3, menos 180, que seria esse valor aqui. Aqui o ponto G eu só joguei o valor aqui, o mesmo valor para a barra, né? Da mesma forma, o 120 que tinha dado aqui no ponto F, eu só joguei ele aqui para a barra, né? Porque esse aqui é um nó rígido. E aí, desenhei o meu gráfico, então, uni os pontos aqui de 120 a 180, marquei aqui, né, pontilhado, e agora eu vou pendurar a minha parábola, que é o QL2 dividido por 8, aqui no meio do trecho, né, ao longo aqui dos 4 metros. Esse QL2 sobre 8, ele vai dar o mesmo valor que foi calculado no slide anterior, porque é o mesmo carregamento de 10 kN por metro e a distância é 8 metros, vai dar 80. Marquei 80 aqui e coloquei. Aqui no ponto, esse ponto M, a gente vai ter um ponto de mínimo, né, que corresponde ao trecho lá no gráfico do cortante, onde o cortante passa por zero, né, onde o cortante é nulo, que é um ponto de inflexão no gráfico do momento, um máximo, um mínimo. Nesse caso, como esse trecho tem um momento negativo, a gente vai ter um ponto de mínimo aqui. O valor desse momento é só a gente substituir o valor aqui para x igual a 3,25, né, que foi calculado no slide anterior. Olhando aqui no desenho, vai ficar 65 menos 32,5 vezes 3,25, menos, né? O 65 ele faz momento positivo aqui, porque ele traciona as fibras inferiores. O 30 já faz momento negativo, a força de 30 horizontal. Vai ficar, que é o mesmo aqui da força de 32,5, também fazendo momento negativo. Então, vai ficar menos 30 vezes 4, menos a força também de 10 kN por metro, né? Tá no mesmo sentido do 32,5, também vai dar momento negativo, né? Tracionando em cima. Menos 10 vezes 3,25 vezes 3,25 dividido por 2, né? E aqui, então, vai dar um momento negativo nesse ponto M de menos 67,19. Para concluir, só o gráfico aqui representado no pórtico, né, total aqui, global, porque eu tinha feito cada um dos trechos separado. Então, aqui ficou o gráfico final para esse pórtico.